gratos a Deus pela oportunidade de a gente ter um novo dia de vida, né? Nova oportunidade, novas experiências, e também poder permitir, pois, que o Senhor nosso Deus, Ele possa brindar o entendimento necessário para a nossa própria transformação. É impressionante. Às vezes parece que a mensagem do Evangelho está crescendo dia a poucas, né? De poucos passos. Mas quando a gente vê uma mensagem como essa, a gente vê que Deus está fazendo coisas extraordinárias que não dá sequer para imaginar. Como Deus mesmo, Ele está intercedendo e transformando vidas, né? Os países que até faz pouco tempo eram impenetráveis, né? O Evangelho, e hoje estão sendo transformadas pessoas em quantidades incríveis. Deus é maravilhoso mesmo. Então, temos o privilégio, uma vez a mais hoje, de nos encontrar diante da sua presença. Meus queridos, Deus abençoe uma vez mais a vocês. Sabe, nesses dias, enquanto a gente pregava a palavra, tive a oportunidade de falar com um amigo, né, um senhor, e eu fiquei impressionado o pensamento que ele tinha, né, com referente a Deus. E é bem interessante, queria compartilhar com vocês hoje. A gente falava, né, da palavra de Deus, e ele mencionou uma frase bem interessante que chamou a minha atenção. Ele dizia assim: a Bíblia, né, ela não é a palavra de Deus, ela tem a palavra de Deus. Eu fiquei meio confuso, né? Eu fiquei repetindo a mesma frase na minha cabeça para ver se dava para entender o que ele estava falando. Ele diz: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela tem a palavra de Deus. Eu disse: que coisa tão estranha, né? Mas, em meio daquela frase que ele mencionou, eu voltei para minha casa e fiquei pensando: Deus, o que é que está na cabeça do povo? O que é que está na mente das pessoas que, entre aspas, estamos acreditando em Deus? Como é que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, mas nela tem a palavra de Deus? E eu perguntei para ele: me explica, porque eu não estou entendendo nada, certo? Na verdade, está meio confuso essa frase. E ele disse que mencionou que era impossível, né, que um Deus no Antigo Testamento fizesse algumas coisas meio complicadas, absurdas, na verdade, para a nossa lógica, e o Deus no Novo Testamento parece que era um Deus diferente, né? Um Deus que mostra mais o amor, um Deus que mostra mais simpatia, um Deus que se mostra mais perto da gente. E então ele dizia: ele não pode dizer a palavra de Deus, mas nela sim Deus deixou algumas coisas para nos guiar, para nos ajudar. Mas tem coisas que não encaixam na vida, né? Tem coisas que não encaixam na perspectiva de Deus, né? Então eu voltei para casa orando a Deus e disse: é incrível como o inimigo tende a generalizar a nossa realidade de Deus a tal ponto, certo? De agora de distorcer, que na verdade parece mesmo, Deus, na palavra de Deus a gente tem dois períodos de histórias que, entre aspas, parecem separados da realidade, né? Parecem que fossem duas identificações diferentes, e muitas pessoas veem, né, como aquele homem que a gente teve a oportunidade de falar, vem a Deus, dois tipos de Deus diferentes. Agora, como a gente entende essa realidade, certo? Eu queria compartilhar com vocês hoje, para que juntos podamos encontrar a nossa própria realidade de Deus e como Deus tende a fazer para transformar a nossa vida. O que Deus faz? Qual é essa realidade mesmo de um Deus que é capaz de dividir a história, mas que também é capaz de confundir a nossa própria lógica, né? Nossa própria realidade, e deixar indiscutivelmente uma confusão e fazer a mesma pergunta até hoje, certo? Dizer, na verdade, quem é Deus, certo? Vocês não têm escutado alguma pessoa que em algum momento tenha pensado: quem é esse Deus? Alguns poderiam até dizer, né? Muita maldade, então Deus não parece ser quem é. Outros poderiam até dizer, ou até dizem por ali, né? Não, Deus criou a maldade. Mas, na verdade, como encaixam aquelas duas histórias entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento para nos apresentar ao Deus vivo, ao Deus extraordinário que a gente conhece, que a gente ama, que a gente entende, sabe? O primeiro que nós precisamos, então, reconhecer é o que Jeremias fala para nós, né? Ou precisamente o que Deus fala para nós através de Jeremias.
bem simples, Jeremias é claro, Deus através de Jeremias, ele diz, meus pensamentos não são teus pensamentos, certo? Então, para nós poder abordar o tema de a realidade de Deus, a realidade entre uma história do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento, eu preciso me desprender da minha lógica, certo? Porque diz Deus através de Jeremias, eu não penso igual que vocês. Então, eu não posso analisar a minha realidade de Deus tentando pensar igual a Deus ou baixando a Deus a minha limitação de ser humano, a minha lógica, a minha inteligência fraca, certo? Então, lamentavelmente, e a gente pode, então, analisando a vida daquele homem, a realidade que ele vive na sua própria igreja, certo? Nós vemos, então, que o engano de Satanás está sendo levado a tal ponto de que agora, hoje, a nossa própria religião, ela mostra, então, situações de leis, situações de ordenanças, situações de reuniões de igrejas, situações de pessoas se transformando para Cristo, mas sem uma realidade clara, né, do que, na verdade, qual é o objetivo de Deus para a história da humanidade, certo? É muito confuso o que acontece, meus queridos. Nós, até hoje, tenho certeza, muitos de nós que estamos aqui hoje, tem alguma coisa que está acontecendo na nossa vida e que ainda a gente está pensando por quê. Ainda a gente está analisando aquela situação porque Deus permitiu que acontecesse, certo? E precisamente é que muitas coisas que acontecem nesse mundo não têm resposta, porque lamentavelmente a nossa mente é limitada, a nossa inteligência é fraca. Mas Deus é claro na sua palavra, ele é extraordinário e eu agradeço a Deus, porque ele esclarece, mesmo a gente não tendo o maior entendimento para poder compreender o que ele diz. Mas qual é o objetivo de Deus, na verdade, então? Deus faz o quê? Na realidade deste mundo. Quando o pecado, certo? Perdão, analisemos assim. Quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo com qual razão? Qual era o objetivo, certo? A gente não pode se focar só na realidade do pecado, porque nós existimos antes de que o pecado existisse, certo? Adão e Eva eram perfeitos, sem pecado. Qual era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus nunca mudou. Até hoje continua. E se a gente tirar a perspectiva de Deus desse objetivo, a gente com certeza vai encontrar um Deus totalmente diferente daquele que a palavra apresenta. Qual é o objetivo de Deus, então, meus irmãos? O objetivo de Deus para com Adão e Eva, os primeiros criados neste mundo, era, então, um relacionamento de amor eterno, certo? E eles se puderam relacionar, viver juntos a Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, eternamente. Lamentavelmente, a gente conhece a história, certo? O pecado entra no mundo e nós vemos como tem uma ruptura de relacionamentos. Mas o objetivo de Deus de se relacionar com suas criaturas continua sendo o mesmo. Só que é um relacionamento através do amor. E como a gente conhece, não, o relacionamento através do amor não é uma imposição, é uma escolha, é uma decisão, certo? É uma oportunidade de experiência. Então, continua sendo o objetivo de Jesus Cristo, Deus Pai, Espírito Santo, se relacionar com a gente, com as suas criaturas. Mas agora, olha o que acontece, né? Nós queremos entender como esse Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e como aquelas duas caras que parecem diferentes, elas estão em conjunto para nos mostrar o objetivo de Deus, que na verdade é relacionamento eterno através do seu amor. Mas ele foi quebrado, como eu mencionei para nós, né? Ele foi quebrado através do pecado. Como Deus restaura agora esse relacionamento se o pecado quebra a nossa distância? Ele coloca uma brecha grande entre Deus e nós. Foi apresentado, como a gente conhece, o plano da salvação. Mas aquele plano da salvação, ele tem duas vertentes. A primeira linha é a linha que a gente conhece até hoje, que é pregada em todo mundo, e que a gente continua pregando porque é a verdade, certo? E é aquela linha que Jesus Cristo veio para morrer por ti e morrer por mim, certo? Aquela relação entre Pai, entre nós e Deus. É Deus o caminho, é Deus o conduto, certo? É Deus que me leva ao Pai. Mas também tem outra vertente, tem outra linha. A linha da salvação também tem um outro objetivo. Lembra? O primeiro objetivo, o objetivo básico de Deus, da existência de Deus,
que é apresentado na Bíblia é que ele quer se relacionar com as suas criaturas. Mas como o pecado não deixa a relação, então ele cria o plano de salvação, que para nós nos dá um caminho para chegar ao Pai. Mas olha interessante, na visão de Deus para a terra, o plano da salvação é o extermínio do pecado. Para nós, o plano da salvação é o caminho para Cristo, é o caminho para o Pai, através de Cristo. Mas de Deus para nós, o plano da salvação é acabar com a maldade, é exterminar completamente o pecado. Completamente diferente os conceitos. Normalmente a gente pensa só da parte nossa para com Deus, mas o único interesse que Deus tem, quando ele coloca o plano da salvação, ele oferece a seu único filho, era acabar definitivamente com o pecado. Mas como suas criaturas estão no meio, como nós, seus filhos criados, a quem ele ama com todo o coração, está no meio, então ele, nesse plano da salvação, onde o pecado vai ser exterminado, ele coloca um período de tempo, certo? Um período de tempo que é determinado na palavra de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento e posteriormente com as profecias nossa atualidade, certo? E é precisamente esse período de tempo que está sendo levado o objetivo que leva ao principal objetivo, que é relacionamento com Deus. Mas o objetivo do plano da salvação, eu quero deixar presente em vocês, porque vai nos permitir encaixar o que acontece no Antigo Testamento com o que acontece no Novo. O objetivo de Deus com o plano da salvação é acabar com a maldade do pecado, certo? Esse é o objetivo. E se esse é o objetivo, como Deus faz? Olha a pergunta. Como Deus faz, meu querido, para que o plano da salvação restaurasse a vida das suas criaturas? Porque o pecado vai ser exterminado, certo? Deus determinou isso desde o início. Por exemplo, nós podemos encontrar Gênesis 3:15, certo? A primeira profecia messiânica e a profecia maior que nós vemos na palavra de Deus desde o início. Deus diz que o pecado vai ser exterminado. Definitivamente, eu dou glória a Deus, certo? De tanta coisa acontecendo, é uma esperança que a maldade já não vai existir mais. Mas como Deus, agora, ele faz para restaurar e para que suas criaturas possam encontrar segurança em meio daquele plano. E nós encontramos que nesse contexto entra o Antigo Testamento, certo? No contexto de que o pecado vai ser exterminado, Deus precisa agora preparar um pessoal, preparar um povo, preparar um grupo de pessoas que sejam capazes de ser fiéis, de amar a Deus, de se relacionar com eles e apresentar essa mensagem ao mundo inteiro. Aquela coluna, certo? Ou aquela linha de descendência, nós começamos vendo ela através de Sete, né? O filho de Eva, que seguiu de Abel. Então, dali na frente nós vemos uma linha de seguimento apresentada no Antigo Testamento, mas confirmada com o chamamento de Abraão. Para Abraão é feito o chamamento, e olha interessante, Deus chama ele, promete uma coisa, certo? Abraão, eu vou te fazer pai de nações. Olha interessante. Para Abraão e Deus estava escolhendo Abraão para fazer uma transformação extraordinária naquele homem que ele acreditava que poderia ser transformado, certo? Por isso, ele tira Abraão da sua casa, da sua parentela, de todo lugar, de todo relacionamento com esse mundo. Mas, de parte de Deus para Abraão, Deus está agora tomando um homem que seja capaz de testemunhar daquele Deus vivo que quer se relacionar com o povo. Aquela promessa foi cumprida agora com o neto de Abraão, Jacó. Nós vemos agora um Jacó que nele é cumprida a promessa de um povo formado, que a gente conhece aquele povo como o povo de Israel, certo? Em Jacó foi formada agora a promessa feita de Deus para Abraão. E vemos a mesma linha de Jacó para Abraão, quer dizer, de nós para com Deus, nós vemos a um Deus, certo? Nós vemos a um Deus ali transformando a vida de um homem mentiroso, nesse caso Jacó. É a linha de nós para com Deus, mas de Deus para com Jacó, vemos agora a um Deus
que transformou a vida de um homem para formar uma nação que fosse capaz de testemunhar ao mundo inteiro, certo? Da presença de Deus e do seu extraordinário relacionamento com nós. Depois dali, meus queridos, nós vamos ver então uma trágica trajetória do povo de Deus, um povo que já foi formado. Mas o Antigo Testamento é apresentado no contexto da preparação de um grupo de pessoas, da preparação de um grupo pequeno, uma minoria de pessoas capacitadas, especializadas, apresentadas para que o mundo inteiro possa reconhecer que existe um Deus diferente, que existe um Deus verdadeiro, que tinha sido esquecido a causa do aumento do pecado. Mas olha, nesse transcurso do Antigo Testamento, nesse transcurso da preparação do povo, olha o que acontece. Nós temos como ver pessoas ali onde Deus traz leis, onde Deus traz, onde encontramos divisão do povo de Deus, onde encontramos a Deus mandando trazer muita morte de outros povos. E vemos uma quantidade de circunstâncias meio complexas para nós, nossa lógica, de parte de Deus para nós. Mas eu quero te dizer, Deus do Antigo Testamento é um Deus preparando o povo, capacitando o povo, trazendo hábitos, trazendo costumes para aquele povo, para que quando ele esteja preparado, possa então pregar, possa então testemunhar e apresentar ao mundo a verdade de Deus. Por essa razão, nós vemos agora que o Novo Testamento, a introdução que é feita no Novo Testamento é a vinda do Messias. E a vinda do Messias não é outra coisa que o cumprimento do Antigo Testamento. Cumprimento de quê? Cumprimento de que existe agora. Olha, o Antigo Testamento era preparação, era um plantio para o povo de Deus. O Novo Testamento, nós encontramos agora que já não é um plantio, certo? E é a pequena diferença que a gente pode encontrar. O Novo Testamento já não é um plantio para o povo de Deus. O Novo Testamento já não é um povo de Deus crescendo. Agora, o Novo Testamento é um povo de Deus formado, recebendo ao Filho de Deus. Lamentavelmente, a gente encontra, né, lá no livro de João, que aos seus ele veio, mas lamentavelmente os seus não reconheceram ele. E então, a trágica história que mistura os dois tempos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e que lamentavelmente agora quebra uma relação entre aquele que era povo de Deus, que Deus tinha preparado através de preceitos e leis. E quando Jesus vem a este mundo, olha interessante, Jesus não vem a este mundo simplesmente para que nós, queridos, possamos ter uma experiência através de leis e preceitos. Quando Jesus vem, já os judeus tinham 613 leis, e eram bem rigorosas com cada uma delas até hoje, certo? E é um assunto tão incrível que precisamente Jesus Cristo começa a mensagem de pregação. Olha, Jesus Cristo veio morrer por nós, a ele representar nós nessa maldade, nessa calamidade do mundo que a gente vive. Mas com 27 anos, ele decidiu marcar a diferença, abrindo o compás e apresentando a realidade do que é o Novo Testamento. Nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, que não é explicada as leis. Nós vemos no Novo Testamento que Jesus Cristo não explica de leis. Jesus Cristo não explica por que tem que ir para as igrejas. Jesus Cristo não explica por que os judeus tinham que devolver dízimos e ofertas. Ele não explica por que tem que batizar pessoas. Ele não faz nenhuma explicação, porque já a explicação, porque o povo de Deus já estava formado. Ele precisava agora era reformar, conduzir todas aquelas práticas erradas que tinham trazido a tradição que eles tinham conduzido até a época. O Novo Testamento agora, então, já não é, como eu repeti para vocês, eu quero que fique bem claro, não é a formação do povo, é a transformação de um povo que já existe para a preparação para o tempo do fim. Por isso nós vemos que Deus escolhe 12 pessoas, certo? Deus escolhe 12 apóstolos. Deus escolhe 12, um grupo de pessoas pequeno, uma minoria, bem capacitado, bem entrenados em quê? Entrenados em se relacionar com Cristo,
em se relacionar com Deus, porque é essa prática que vai acima de qualquer mandato, acima de qualquer situação. E ali na frente nós vamos encontrar agora, por primeira vez no Novo Testamento, aquele termo chamado de igreja. Aí nós vemos então a igreja crescendo, nós vemos pessoas se batizando, nós vemos pessoas avançando e apresentando o crescimento da obra. O que eu quero te dizer com isso, meu querido? Sabe? Deus mistura, certo? A história e apresenta o crescimento, a preparação de um povo, para que no Novo Testamento esse povo seja agora reformado, porque lamentavelmente não teve uma boa espera, então ele é reformado, para que na atualidade, certo? Porque nós temos um Antigo Testamento, nós temos um Novo Testamento, mas também temos uma atualidade, quer dizer, vocês e eu. Deus chamou um povo, preparou um povo no Antigo Testamento. Deus reformou o povo no Novo Testamento. E hoje, esse povo reformado, essa igreja levantada, é a igreja que está precisando capacitar as pessoas para se encontrar com Cristo. E é por isso que quando nós juntamos o Antigo com o Novo Testamento, nós encontramos que na atualidade, a igreja de Deus já está apresentada e preparada. E o interessante, quando eu comecei a estudar esse pensamento daquele homem com quem eu falei aquela vez, o que me levou a entender, lamentavelmente, muitos pensamentos de dos nossos próprios irmãos de igreja hoje. Meu querido, eu quero te dizer, tu que está me escutando, não existe uma nova igreja. A igreja foi levantada desde o povo de Deus no início. Continuamos sendo o mesmo povo. Só que agora Apocalipse, já para o tempo do fim, ele diz, a igreja de Deus é o remanescente. Aquele remanescente, que Apocalipse 12 diz, que guarda os mandamentos de Deus, e vocês conhecem claramente, tem o testemunho de Jesus. Quer dizer, é uma igreja que não tem placa, mas tem característica, certo? É uma igreja que antigamente, no antigo Israel, eles eram chamados de povo. Mas no Novo Testamento, Jesus permitiu para os discípulos então chamarem de igreja. Hoje, a igreja está formada, levantada, princípios claros, colunas bases. Eu quero te dizer, não é momento de duvidar das colunas, não é momento de duvidar dos preceitos apresentados até hoje na palavra de Deus. Não tem ideias novas, não tem luz nova, além daquela que já foi apresentada para a nossa preparação para a volta de Jesus. Só está restando um acontecimento, certo? E eu sei que vocês todos aqui nessa manhã, nós temos certeza de qual é aquele acontecimento que está sendo apresentado e que está faltando para nós hoje, certo? E é a volta de Jesus. Por isso a gente não pode, uma vez a mais, parar mais, certo? Possivelmente nós nos encontramos agora nessa preparação da crise final, nessa preparação agora de que o remanescente tem que ser levantado para apresentar uma vez a mais a Cristo, que isso seja reconhecido no universo inteiro, para que ele possa então dar conclusão ao plano que foi apresentado no Gênesis, no primeiro livro, né, na existência do nosso mundo. O plano que foi apresentado é que definitivamente o pecado tem que ser exterminado. Mas como Deus te ama demais, Deus espera por qualquer pessoa. Ele então permite que o tempo seja prolongado para que nós podamos entender que a tua vida, a vida dos teus irmãos e a vida de toda pessoa que está perto de nós é importante para Deus. Mas nós precisamos reconhecer uma coisa. No meio desse período de tempo, Deus mesmo, Jesus Cristo, falou para nós, por exemplo, lá em João 16, ele diz, a gente vai sofrer um pouco, certo? A gente vai passar por momentos de a temperatura alta, a gente vai passar por momentos difíceis, mas tem de bom ânimo, sabe? Eu venci. Então, Jesus já venceu por nós. A gente o que precisa é ter o bom ânimo agora e reconhecer que o Deus que venceu no Antigo Testamento é o mesmo Deus que mostrou seu amor no Novo Testamento, mas é o Deus que agora, na atualidade, ele está apresentando, certo, a oportunidade de a última preparação para a crise final. Deixa eu te contar um texto
de nossa amiga Ellen White, e ela dizia assim: não temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado, certo? Deus venceu, Deus tem preparado, cumprido cada objetivo, propósito apresentado na sua palavra. Vai cumprir o último que resta, certo? Deus, ele vai permitir, ele vai vir a este mundo. Mas, lamentavelmente, meus queridos, eu queria ler um verso para vocês, para a gente ir fechando nesta manhã. Nós precisamos entender agora por que o povo de Deus do Antigo Testamento não continuou apresentando a mensagem no Novo Testamento. Deus teve que fazer uma virada, teve que chamar o Paulo, teve que fazer uma quantidade de estratégias diferentes, porque o povo que foi preparado, ele teve que ser reformado. Eu quero ler para vocês como Davi, ele apresentou a sua própria preocupação no livro de Salmos 106, e Davi dizia assim: eles se esqueceram de Deus, seu Salvador. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Também se juntaram a Baal-Peor. Assim, se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Quando a gente se afasta de Deus, não é simplesmente uma declaração de derrota, não é simplesmente uma declaração de que continuaremos no pecado. Quando a gente se separa de Deus, a missão que foi dada para nós, a missão, meu querido, que foi dada para que nós sejamos a última instituição. A Igreja Adventista hoje é a última instituição que apresenta a verdade. Mas como eu sempre gosto de dizer por ali, a igreja não vai te salvar, mas vai te ensinar para te levar aos pés de Cristo. E vocês fazem parte desse ensino, vocês fazem parte dessa preparação, vocês fazem parte dessa oportunidade que Deus deixou para nós, certo? Nesse mundo que está chegando à sua conclusão. Assim que, meu querido, eu quero te convidar para que nós podamos enxergar os olhos de Cristo uma vez a mais, mas que nós podamos ver a um Jesus que fez uma condução, que preparou um povo no passado, que reformou um povo no futuro, e que agora, na atualidade, ele está capacitando o remanescente, que vai ter a oportunidade extraordinária de se encontrar com ele no reino do céu. Tu queres se encontrar com Jesus? Tu quer ter a experiência linda de ver Jesus cara a cara, certo? E poder, então, agora, que nós podamos reconhecer, uma vez a mais, Jesus no teu coração. Podamos permitir que Deus possa mudar a tua história. Já através da própria palavra. Eu acho extraordinário como Deus permitiu, até na mesma Bíblia, ele determinasse que existisse essa divisão. Porque assim como Deus mudou a história, nesse momento, tenho certeza, Deus vai mudar a tua história também. É só permitir, meu querido, que Deus possa mesmo mudar através das tuas experiências, através das tuas capacidades, sabe? A tua própria história. E através de tua história, no reino do céu, pessoas possam chegar perto de tu e dizer: Maria, eu te conheci e aceitei a Cristo. Pedro, por te ver todos os dias indo na igreja, eu estou aqui contigo. O céu é a maior recompensa que a gente vai ter. Meu querido, Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar por ti nessa manhã para que Deus possa colocar no teu coração, sabe? O desejo grande, grande mesmo, de que nós podamos fazer parte daquele remanescente, mas que também possamos ter a segurança de que o lugar onde nós estamos hoje é o lugar onde Deus preparou desde o Gênesis para que vocês e eu pudéssemos fazer parte de um povo que esperará Cristo voltar no reino do céu. Vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque o poder extraordinário de Deus, ele se manifesta todos os dias. Hoje, Senhor, nós somos a experiência viva. Nós estamos hoje, Senhor, em pé, mas também temos a oportunidade de estar diante da Tua presença, de Te conhecer, de saber que cuida de nós. O passado foi apresentado por Ti
possivelmente com características difíceis de entender, mas o Senhor precisava preparar um povo, para que esse povo fosse capacitado, para que hoje nós podamos então fazer parte dos remanescentes esperados de Cristo de Jesus. Eu te quero pedir, ó Deus, para aquele que hoje está passando por uma situação difícil. Eu te quero pedir, Pai eterno, por aquele que hoje está confundido da sua realidade, e permitir que o Espírito Santo possa dizer para ele: Deus está no controle. Obrigado, Pai eterno, por cuidar de nós. Entrega para cada um de nós a tua misericórdia, a tua graça, e que no transcurso do dia, e quando nos encontrarmos entrando no teu dia santo, nós podamos então entrar na paz, na glória, porque Jesus Cristo está conosco. Obrigado, Senhor, por nos escutar uma vez a mais, em nome de Jesus. Amém.